Tudo bem, você aderiu ao minimalismo, tá lá vivendo com o essencial, mas e a organização? Como anda? Nesse vídeo aqui, que é mais um vídeo da minha série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista, eu quero te contar como que funciona a organização dentro do minimalismo, qual a relação dela com esse estilo de vida e vou te dar algumas dicas práticas no final de como aplicar em algumas áreas da sua vida. E aí, Minimal, cá estou eu na minha missão de trazer mais assuntos que são fundamentais desse estilo de vida minimalista, que são base para esse estilo de vida minimalista e que às vezes ou não são tratados em outros conteúdos ou estão desorganizados aí na internet, enfim, e eu resolvi organizar tudo aqui nessa playlist, nessa série chamada Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista. Então, se você quiser maratonar essa série, vou deixar no card aqui em cima e também no final do vídeo você vai ter a opção de clicar lá na playlist e poder assistir todos os vídeos da série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista, tá certo? Então, Minimals, sem sombra de dúvidas, todo mundo que busca o estilo de vida minimalista está buscando viver uma vida mais leve, certo? Está buscando viver com o essencial, eliminar os excessos para ter uma vida mais tranquila, uma vida menos caótica. E a gente conquista isso automaticamente quando a gente começa a desapegar das coisas que são excesso na nossa vida e ficar com o que é essencial. Só esse fato, só esse ato de ficar com menos já ajuda a gente a ter uma vida mais leve. Só que todo esse processo fica ainda mais intensificado, a nossa vida consegue ficar ainda mais fácil, mais tranquila, mais leve, quando a gente coloca dentro das coisas que são essenciais a nossa organização. Mesmo que o seu essencial sejam poucas coisas, pouquíssimas coisas na sua vida, se você não aplica a organização, você vai deixar as coisas espalhadas, sem lugar determinado. Quando você precisar de algo, você vai ter dificuldade de encontrar às vezes, enfim, e isso vai gerar, de certa forma, um caos na sua vida, um caos que você não queria. Você buscou o minimalismo porque você quer ter uma vida mais leve, mas ele ainda vai estar com você. Então é fundamental ter essa organização para eliminar esse caos. Então tenha claro, Minimal, instaurar o hábito da organização é fundamental para conquistar uma vida magnífica com o essencial e não é só em objetos. Aí vem a pergunta, mas Aldaz, o que mais eu vou organizar além de objetos? Vou organizar o vento agora? Me diz aí o que eu vou organizar. Então, Minimal, como eu sempre digo, o minimalismo ele é muito mais profundo do que costuma ser tratado na maioria das vezes, na maioria dos conteúdos na internet. E eu sempre trago esses assuntos que são fora da modinha, fora do mainstream, aqui para os vídeos do canal, e esse assunto é mais um deles. Basicamente, além de objetos, tem duas outras coisas que são fundamentais a gente ter organizadas na nossa vida para a gente ter essa vida mais leve. São elas, o nosso tempo e a nossa mente. Então, basicamente, são três universos, três dimensões onde a gente precisa viver com o essencial e também organizar tudo isso no mundo físico, com os objetos, no tempo e na nossa mente, nesse espaço virtual que só existe na nossa cabeça. A gente precisa também organizar tudo isso e eu vou te dar dicas agora de como aplicar essa organização, como é que funciona. Afinal de contas, pode estar muito abstrato para você organizar a mente, organizar o tempo, como que isso funciona. Eu vou dizer aqui na prática algumas dicas de como você pode fazer para organizar essas três dimensões, esses três universos minimalistas. Então eu vou começar com o universo dos objetos, que é algo que todo mundo já está mais acostumado, e eu vou dar algumas dicas que fazem parte do meu método de estralhe definitivo. Eu vou dar essas dicas aqui de graça para você já conseguir botar a mão na massa aí e mudar um pouco a sua organização, ter uma casa um pouco mais organizada. E vale ressaltar que eu estou partindo do pressuposto que você já viva com o que é essencial, que você não tem tralha para organizar, tá certo? Então a primeira dica para você ter uma organização nos seus objetos é você separar todos os seus itens, tudo que você tem, em nichos, ou seja, agrupar todos os objetos que são do mesmo universo, porque se você espalhar várias canetas pela casa, você não vai saber o lugar delas, qual que é, porque elas não têm um lugar definido, e você vai ter dificuldade para achar, por exemplo, Então, dando um exemplo aqui das canetas, mas isso se aplica a tudo, então você nem consegue saber quanto que você tem daquilo tudo. Às vezes você tem 100 canetas em casa e você acha que você não tem nenhuma, tem 10, porque estão todas espalhadas. Não, coloca tudo junto, isso vai inclusive facilitar se você precisar fazer algum destralhe de alguma coisa que tenha muitos itens, que tenha muita coisa repetida. Depois que você separou todas essas coisas por nicho, você vai cômodo a cômodo da sua casa separar elas dentro de um mapa funcional. Ou seja, você vai analisar aquele cômodo, vai ver como que você usa aquele cômodo
e você vai distribuir os itens, esses nichos, essas coisas, de acordo com a usabilidade. Como é que você precisa, o que você precisa pegar quando está cozinhando, o que tem que estar mais próximo do fogão, o que tem que estar mais próximo da geladeira, o que tem que estar mais próximo da pia. Você vai começar a separar esses itens mais ou menos dessa forma, de uma forma funcional, para que seja mais prático o seu dia a dia. Você vai ganhar muito tempo e vai eliminar muito estresse, muita dificuldade na hora de trabalhar, de fazer as suas coisas em cada um dos seus cômodos. Eu dei aqui de exemplo a cozinha, mas isso se aplica a todos os cômodos da sua casa. E dentro desse mapa funcional, você vai separar as coisas por frequência de uso. Aquelas coisas que você utiliza com muita frequência, aquelas coisas que você usa pouco e aquelas coisas que você raramente utiliza. Dessa forma, o que você usa com frequência vai estar ao alcance do seu braço. Você esticou o braço, levantou, levou a mão para algum lugar, você consegue pegar essa coisa que você precisa quase que automaticamente. As coisas que você usa pouco vão estar em gavetas um pouco mais para baixo, vão estar um pouquinho mais no fundo do armário, porque você usa pouco. Então tudo bem você ter um pouquinho mais de dificuldade para acessar. Já as coisas que raramente você usa são as coisas que você vai colocar naquele armário super alto, que você passa dificuldade para alcançar, precisa de escada e tudo mais, ou no fundo daquele armário difícil de alcançar, na gaveta mais baixa. Às vezes até mesmo você vai ter um espaço de depósito, onde, por exemplo, você vai colocar os enfeites de Natal que você só usa uma vez por ano. Tudo bem estar num depósito, num lugar um pouquinho mais difícil de acessar, porque você sabe que é raro, que vai ser algo muito raro, muito ocasional, que vai fazer com que você precise buscar esses objetos, esses itens. Essas 3 dicas que eu dei agora fazem parte da minha técnica organização inteligente, que está dentro do método Destralhe Definitivo, né? É quase que um arremate. Depois que você destralha toda a sua casa, no desafio Casa Minimalista, a gente faz esse arremate para você já ter a casa organizada. Afinal de contas, isso é fundamental na sua vida minimalista. Bom, agora vamos para um outro universo que algumas pessoas já têm um pouquinho mais de familiaridade, mas outras nem tanto, então vale a pena eu também trazer algumas dicas para vocês, que é dentro do universo do tempo, gestão do tempo. Quando você escolhe ser minimalista, você está optando também por fazer atividades, ocupar o seu tempo com coisas que realmente são importantes, realmente são essenciais para você. E justamente por ser algo que você não consegue ver, não vê o tempo passar, você precisa sim organizar esse tempo. E a maneira que você faz para organizar, para visualizar esse tempo é utilizando uma agenda. Seja uma agenda física, seja uma agenda digital, é fundamental que você faça a gestão do seu tempo e que você use uma agenda para que isso diminua a sua ansiedade, para que você fique mais tranquilo, sabendo que as coisas que são essenciais vão acontecer ao longo de um período, porque você já projetou aquilo ali, e também tendo tranquilidade, porque elas têm um tempo hábil para acontecer e tá tudo bem. Então eu vou te contar aqui como que eu organizo a minha agenda. Eu uso uma agenda digital para que você possa escolher a sua maneira de organizar o seu tempo aí. Então pode ter a minha como referência, até pode fazer igual o mesmo processo que eu faço. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter claro qual que é o período que a gente vai planejar, qual que é o período que a gente vai organizar. Você vai organizar a sua agenda mês a mês? Você vai organizar a sua agenda semanalmente? Você precisa saber isso, ter isso claro para dar o primeiro passo. No meu caso, eu aconselho você a fazer a sua organização do tempo semanalmente. Por que isso? Porque isso evita que você tenha muita surpresa no caminho, que mude o seu planejamento. Isso pode te frustrar. Pô, organizei o mês inteiro, chegou lá na metade do mês, eu tive que mudar tudo porque aconteceu alguma coisa e eu não consegui mais seguir o meu planejamento. Daí você começa a querer abandonar o barco e nem usar mais a agenda. Porque, pô, eu passo um trabalhão organizando 30 dias para no meio do caminho eu ter que jogar tudo por água abaixo. Então a dica que eu dou é você fazer uma organização semanal da sua agenda. Você pode até fazer uma organização macro de projetos que você tem, de prazos que você quer estabelecer, né? Até maior do que um mês, 2 meses, um semestre inteiro. Você pode fazer essa organização macro, só que as atividades que você vai fazer, é importante que você resolva isso semanalmente. Aí, supondo que você escolheu fazer semanalmente, você vai precisar agora escolher um dia dessa semana, que vai ser o dia que você vai organizar todo o período que está por vir. E nesse dia, nesse processo de organizar o período inteiro, você vai fazer 2 coisas. Primeiro, você vai listar todas as atividades que você tem que fazer. Tudo. Tem que levar o cachorro para passear diariamente, coloca lá.
tudo que você vai fazer precisa estar listado. Depois disso listado, você vai colocar estrategicamente essas atividades dentro da sua agenda. Aí você vai saber se você quer no dia X fazer as atividades que são mais rápidas de resolver primeiro e depois as mais longas, mais difíceis, ou o contrário, aí você vai escolher o seu processo. Porém, não esqueça de deixar na sua agenda alguns espaços vazios para imprevistos, para coisas que podem acontecer, demandas que possam demorar um pouquinho mais ou algo que possa acontecer ali nesse meio do caminho e você consegue encaixar nesses espaços. Também leve em consideração que se você tem uma atividade externa em lugares diferentes, você precisa contar com o tempo de deslocamento, tá? Então não coloca que uma atividade que acontece na sua casa, que acaba às 7 horas, logo em seguida você vai estar no outro lado da cidade numa atividade que também começará às 7 horas. Você não tem o tempo de deslocamento, por exemplo, então você precisa contar com esse tempo também e ele precisa estar na sua agenda porque isso vai te tranquilizar. Você vai saber exatamente o momento que você precisa sair de casa para chegar no seu destino e está sempre no horário. Então essa organização do seu tempo vai te trazer muito mais leveza na vida, porque você vai ter claro ali que as coisas que são essenciais têm um horário para acontecer e você sabe quando que é. Então isso vai te trazer muito mais tranquilidade. Mas antes de eu continuar, deixa eu te perguntar, você está curtindo esse vídeo? Está explodindo a sua cabeça? Está abrindo novos horizontes, novas visões para você e está te ajudando de alguma forma? Se sim, deixa o like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. E claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque dessa forma você vai poder ver outros vídeos como esse e acompanhar todos os conteúdos aqui do canal. E agora a gente vai para o universo da nossa mente. Antes de qualquer coisa, esse é um assunto muito profundo. Esse é um assunto que depende muito tempo, muita maturidade, depende muita evolução, muita reflexão, muita pesquisa. Claramente, esse é um assunto que ele é muito profundo, que a gente, enquanto minimalista, sim, a gente deve se debruçar nesse assunto, ter muita atenção, refletir muito sobre as coisas, mas eu vou trazer aqui algumas dicas, sim, práticas, que você vai começar já a ter essa visão sobre como organizar a sua mente. Esse ato de organizar as coisas na nossa cabeça é uma forma de a gente ter claro as preocupações, as coisas que são essenciais, saber o momento de se preocupar com cada coisa e dessa forma, com essa clareza, a gente conseguir trazer mais tranquilidade para o nosso dia a dia. Ter uma mente minimalista, ter uma mente mais leve. Basicamente, você precisa ter claro que existem 3 tipos de coisas na nossa vida. As coisas que a gente controla, as coisas que a gente não controla e as coisas que a gente simplesmente influencia. E o que são as coisas que a gente controla? Aquilo que a gente controla são as coisas que, quando a gente escolhe fazer alguma ação naquilo ali, a gente consegue gerar uma mudança, gerar uma transformação naquilo ali. Então a gente controla, a gente tem um controle sobre aquilo, a gente pode escolher intervir ou não, se for algo essencial, se for algo importante para a gente. O que a gente não controla são aquelas coisas que não importa o quanto de ação você faça, não importa o quanto você fale, não importa o quanto você se preocupe na sua mente sobre aquilo, o quanto você esperneie, o quanto você grite, o quanto você chore, o quanto você, remoa aquilo ali, aquilo não vai mudar. Aquilo não vai ter nenhum tipo de transformação. Já as coisas que a gente influencia são as coisas que a gente pode ser o exemplo, a gente pode se colocar como exemplo, a gente pode fazer uma ação, pode falar algo, só que a ação que a gente fizer não necessariamente vai surtir efeito, ela pode surtir efeito e não depende exclusivamente da gente. O que a gente influencia também depende das outras pessoas. Então, ou da natureza, de um cenário. Então a gente pode influenciar, mas não necessariamente vai acontecer da forma que a gente imagina. Então já saiba, é um lugar onde a gente não pode depositar muita expectativa. Como que a gente vai organizar isso na nossa mente? Primeiro, você vai olhar no seu dia a dia o que são as coisas que você controla, o que são as coisas que você não controla e que você influencia. Você vai começar a ter essa clareza. E é uma construção, você vai trabalhar isso diariamente na sua mente, você vai prestar atenção nisso e vai começar a ficar mais tranquilo a partir do momento que você começa a enxergar isso. Depois que você identifica essas 3 coisas, o que você vai fazer? Você vai dar mais foco, energia, atenção nas coisas que você controla. E presta atenção, não é tudo que você controla, é nas coisas que são essenciais para você e que você controla, tá certo? Não vai sair gastando energia com coisa que não é essencial para você. Depois você vai dar um pouco menos de atenção nas coisas que você influencia,
você não vai colocar tanta energia ali. Você vai só tentar influenciar algo quando valer a pena. É como se fosse um investimento. Você vai dosar, você vai pensar na sua cabeça de forma estratégica se aquilo está alinhado com algo que é essencial para você, se vai surtir um efeito legal, se der certo, né, se a sua influência der certo. E você vai escolher influenciar ou não, mas sem criar muitas expectativas. Se você influenciar, você vai saber que o resultado pode não ser da forma que você deseja, mas você vai dosar, né, esse seu investimento de energia, de tempo, de preocupação em algo que você simplesmente influencia, você vai dosar de forma estratégica. E por fim, você não vai gastar energia com o que você não controla. Você vai começar a trabalhar isso na sua mente e entender que certas coisas são do jeito que elas são e tá tudo bem. Essa forma de pensar que eu estou trazendo aqui vem do pensamento estoico. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, pesquise a respeito de estoicismo, porque estoicismo e minimalismo, andam lado a lado quando se trata de mente tranquila, de uma mente mais leve. Agora deixa aqui nos comentários se você já pratica algum tipo de organização que eu falei aqui, se você vai começar a praticar e se você pratica alguma organização diferente, conta pra galera aqui também, conta pra mim e pra galera aqui nos comentários, que isso vai ajudar outras pessoas também a terem outras visões sobre a organização e evoluírem nessa vida minimalista, nessa vida mais leve. E se quiser ficar ainda mais conectado comigo e com o estilo de vida minimalista, me siga nas redes sociais no @aldais_minimal e lá também você vai saber quando que vai abrir turma nova do meu desafio Casa Minimalista, que é onde tem essas dicas que eu dei sobre organização da casa, sobre, né, que eu falei aqui do método de estralhe definitivo. Eu vou avisar com certeza, sem sombra de dúvidas, lá no meu Instagram principalmente, mas em todas as redes sociais, sobre novos lançamentos, tá certo? Então fica conectado lá, que você vai saber quando você vai poder participar do desafio Casa Minimalista também. Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.